Ok? Queria hoje compartilhar com você um tema que mexe com os temas da nossa geração, do tempo que nós vivemos. Eu gostaria de ler o texto de Gênesis, capítulo 25, a partir do verso 24 a 34. Se você pode acompanhar no seu celular, você pode acompanhar na tela, na Bíblia de papel. Tem muitos meios de você acompanhar. Diz assim: cumpridos os dias para ela dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. O primeiro que saiu era ruivo, todo ele como uma veste de pelos, e foi chamado Esaú. Depois saiu seu irmão, com a mão agarrada ao calcanhar de Esaú, e por isso foi chamado Jacó. E Isaque tinha 70 anos quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram, e Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo, mas Jacó, homem tranquilo, que habitava em tendas. Isaque amava Esaú, porque comia da sua caça, mas Rebeca amava Jacó. Jacó havia feito um guisado quando Esaú chegou do campo faminto. E Esaú disse a Jacó: deixa-me comer desse guisado vermelho, porque eu estou faminto. Por isso se chamou Edom. Jacó respondeu: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Então Esaú afirmou: estou a ponto de morrer, de que me servirá o direito de primogenitura? Então Jacó disse: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura. Jacó deu pão e o guisado de lentilhas a Esaú, e ele comeu e bebeu, levantando-se, seguiu seu caminho. Assim Esaú desprezou seu direito de primogenitura. Eu quero pensar um pouquinho e fazer uma ligação em que Esaú parece ser um ícone da nossa geração. Esaú é um tipo de pessoa que representa um pensamento, representa um comportamento, e eu quero trabalhar em cima disso hoje, pensando que quais são as marcas e os comportamentos e as atitudes que Esaú tomou, que nos associam a ele, ou que associa essa geração a ele. Nós sabemos que Esaú era uma pessoa que foi sonhada por Deus através da oração de Jacó. Jacó orou e veio, além de Esaú, veio porção dobrada, veio Jacó. Mas a gente olha para Esaú como essa pessoa que é um ícone. Estava pesquisando, fiz até uma pesquisa entre alguns jovens aí, quem eram as pessoas que elas seguiam durante essa semana. E apareceu todo tipo de pessoa, mas apareceu muita gente que segue jogador de futebol. Né? Neymar, Cristiano Ronaldo, Fred. Mas a gente olha Steve Jobs, Elon Musk, Lady Gaga, Bono, da banda U2. São pessoas que, de alguma forma, quando você fala o nome dele, você associa alguma coisa. Você associa Bill Gates, Elon Musk, a tecnologia, avanço, a criatividade. Já Lady Gaga, a extravagância e uma loucura. Embora seja uma excelente cantora, mas ela representa um tipo de rebeldia. O Bono, um cara que canta muito, tem umas letras muito lindas, só que ele representa um filântropo que ajuda. Quando você olha para o Bono, você fala assim, o cara ele é engajado nas questões sociais. Mas tem uma paquistanesa chamada Malala. Ela é ativista pela educação e pelos direitos das mulheres. Ela foi
impedida de estudar, quase mataram ela ali no Paquistão, e hoje ela até ganhou o prêmio Nobel. Mas daí eu cheguei comecei a entrar nesse mundo de pessoas que influenciam, e eu fiquei chocado com o Mr. Beats. Eu não sabia quem era esse cara. E eu falei, como que um cara que tem 165 milhões de inscritos em seus canais, eu não sei quem é. Eu falei, eu estou por fora. Quem conhece o Mr. Beats aqui? Poucos, né? Então nós estamos fora, gente. Mas ele influencia, as pessoas o seguem, e ele faz cada proposta. Ele leu um dicionário, e as pessoas seguiram ele lendo esse dicionário. Ele andou de Uber pelos Estados Unidos, atravessou os Estados Unidos de Uber. Ele influencia fazendo essas coisas. Tem a Greta, sua graça, a Greta, ativista socioambiental, 14 milhões. O Neymar aqui tem 214 milhões de pessoas que o seguem. Anitta, quem gosta de Anitta aí, gente? 65 milhões de seguidores. Eu quero conversar com quem segue a Anitta depois. Mas nós vivemos uma cultura das coisas muito rápidas, do imediatismo. Nós vivemos um tempo em que tudo tem que ser muito rápido. É o aqui e o agora. Eu creio que a gente tem que ser, nós não podemos ser contra a rapidez no atendimento médico, no trânsito, não correndo, mas o trânsito precisa fluir, as coisas, a justiça precisa andar, a comunicação precisa ser mais efetiva. Mas hoje a gente vê muitas crianças querendo ser jovens, adolescentes querendo ser jovens, e jovens querendo ser adultos, e adultos querendo ser adolescentes novamente. E a gente vê alguns querendo acelerar, outros querendo refrear, mas a gente ama caixa rápido, fast food, carros velozes. Nós gostamos de emagrecer rápido. Né? Como emagreça em 7 dias. Né? Quantos já não entraram nessa do emagrecimento rápido em 7 dias? Nós vemos as igrejas também sendo pressionadas a crescer rápido. Nós somos pressionados a ter um crescimento exponencial. E eu creio que há uma pressão para a gente acelerar. Jacó e Esaú são 2 irmãos gêmeos, bivitelíneos. Me parece que eles não são iguais, parecidos fisicamente. Um é peludo, o outro é liso. Um é forte, o outro é franzino. Um é do campo, o outro é da cozinha. Um é chefe de cozinha, o outro é caçador. Chefe de restaurante. E a gente vê a história de Esaú em um momento em que ele é pego numa fragilidade e o seu irmão Jacó consegue suplantar e retirar dele o direito da primogenitura. Por isso que eu falo que Esaú é um ícone desse tempo, porque ele era uma pessoa do imediatismo. Então, quando nós vemos ele cedendo à proposta de Jacó, de que ele poderia vender a sua primogenitura por causa de uma fome, de um momento que ele estava passando, uma crise de fome, ele estava exausto, me parece, pode ser que passou dias embrenhado na mata, tentando caçar, não conseguiu nada, eu imagino, e voltou com muita fome, varado de fome. E ele estava bem debilitado, e seu irmão, esperto que foi, lhe sugere que, se ele quer comer aquela comida gostosa que só o Jacó sabia fazer, aí ele cede e vende o seu direito de primogenitura. E eu queria perguntar para você, como que você pensa na sua vida? Você pensa na sua vida a curto prazo ou a longo prazo? Nós temos a tendência de pensar sempre tudo de uma maneira
Parece que o mundo vai acabar amanhã. E a ansiedade é que toma conta de nós. Hoje nós somos, e o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo. Nós vivemos guiados pela ansiedade, da expectativa de que as coisas vão acontecer e precisam acontecer rápido. O relacionamento leva tempo. Relacionamento leva tempo, relacionamento com as pessoas leva tempo, relacionamento com Deus leva tempo. Nós não conseguimos parar para orar porque temos tantas coisas, nós não conseguimos nos dedicar a relacionamentos mais profundos com os nossos irmãos porque nós não temos tempo, tudo é muito corrido. Por isso que eu entendo que falta uma visão de futuro, muitas vezes, nessa geração, e nossa igreja precisa ficar atento, porque será que não falta visão para nós? Um compasso mais equilibrado entre as expectativas que eu tenho em relação à minha vida, a vida da igreja, a vida com o meu cônjuge, com os meus filhos, ou com as demais coisas. Nós precisamos entender que é importante que a gente tenha uma visão de futuro. 1 Coríntios 15, 32, Paulo está falando que havia um princípio: comamos, bebamos, pois amanhã morreremos. Vamos viver o aqui e o agora, vamos viver esse momento. Mas o escritor aos Hebreus, ele nos exorta, dizendo lá no verso 36, vocês precisam ter paciência na linguagem de hoje, ou se você ver em outra, eu gostei dessa palavra paciência na linguagem de hoje, mas pode ser perseverança. Vocês precisam ter perseverança, ou vocês precisam ter paciência, para poder fazer a vontade de Deus e receber o que Ele promete. É importante você ter paciência, é importante você saber o compasso, é importante você sair da projeção do imediatismo, porque Lucas 21, 19 diz assim, que é perseverando que vocês obterão vida. É quem permanece, quem sai logo da sua posição, quem se desespera e não sabe esperar o tempo que Deus está fazendo, e o momento que ele se desespera e sai, e quando ele sai, ele tem prejuízos. Nós vemos isso. Então essa geração, nós não podemos ser essa geração do imediatismo. Esaú era essa pessoa que perdeu tudo por causa do imediatismo. Ele perdeu o direito de primogenitura, ele vendeu por um prato de lentilha. Quantos de nós temos perdido, temos tido prejuízos em nossa vida por causa do excesso de expectativa para que as coisas aconteçam agora, nesse momento? Espera! Deus está trabalhando. Mas essa palavra esperar não faz parte do dicionário de muitas pessoas. É uma das palavras que ninguém gosta quando Deus fala assim, espera. Quando Deus fala assim, espera, aí você já... Mas por que Deus falou espera? Eu quero o aqui e o agora, né? Eu acho muito interessante que esse Esaú, ele tem um princípio, ele quer buscar saciar os apetites do corpo e dos sentimentos. Essa geração também é assim. Nós vivemos uma geração que é guiada por satisfazer os apetites e os sentimentos. Se eu estou sentindo, se eu estou gostando, se eu estou tendo prazer, se isso faz bem, eu vou mergulhar com tudo. E o que guia as pessoas são os prazeres. Filipenses 3,19 nos exorta, lá na NVT, na versão transformadora, diz que o Deus deles é o seu próprio apetite. O Deus deles é o seu próprio apetite. No caso de Esaú, literalmente o seu próprio apetite, mas na realidade, atrás desse apetite ele mergulhou totalmente naquilo que ele gostava. O que ele gostava? Caçar. E ele foi com tudo nessa caça, e ele quase morreu
de fome, mas ele estava curtindo muito aquele momento da caça. Ele estava vivendo plenamente aquilo, ao ponto de quase ser consumido. Muitos de nós mergulhamos naquilo que literalmente nos dá prazer e esquecemos de todas as demais coisas e vivemos aquilo, e aquilo vai nos consumindo. Pode ser sexo, pode ser os prazeres, pode ser até trabalho, pode ser bebida, pode ser comida, pode ser drogas, pode ser tantas outras coisas, né? E a gente é consumido. Esaú, ele se entrega, e tantos de nós estamos nos entregando. E aí vivemos, pastor, isso aí não é comigo, não. Avalia o que está tomando o teu coração, está tomando o lugar de Deus. Aquilo que você vive plenamente, mergulha naquilo, e só é feliz se fizer aquilo. Tem gente que abre mão de relacionamentos por causa do prazer. Tem gente que abre mão de participar de reuniões por causa de um hobby. Tem gente que abre mão de estar com a família para fazer aquilo que ele mais quer. Tem gente que ama futebol. Tem gente que deixa de estar com o seu filho, de passear com o seu filho por causa de futebol. Não, esse aqui é o meu tempo, esse aqui vive mergulhado numa academia, olhando para o espelho e gastando todo o tempo naquilo, e abre mão de relacionamentos, abre mão de estar com a igreja, abre mão de ministério para satisfazer a si mesmo. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso, com as nossas paixões, com os nossos hobbies, com aquilo que faz a nossa cabeça, que deixa a gente com adrenalina, curtindo. Eu creio que o povo do Egito, o povo de Israel, lá no deserto, desejou voltar para o Egito. E eu acho muito interessante, lá em Números 11, 4-6, diz assim que, além dos estrangeiros, os estrangeiros que estavam no meio deles começaram a desejar muito certas comidas. E até os israelitas também voltaram a reclamar, dizendo: quem nos dará carne para comer? Eles eram gente do churrasco, né? Eles queriam carne, eles queriam curtir aquele momento. Aí diz assim que, o verso 5, lembramo-nos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e dos pepinos, dos melões, dos alhos porós, das cebolas, dos alhos. Mas agora o nosso ser definha, não temos nada a não ser esse maná diante dos nossos olhos. Eles estavam desprezando o maná que caía do céu, por causa do peixe, do alho, da carne do Egito. Um dos maiores deuses da nossa época somos nós mesmos. E a gente quer satisfazer, e a gente faz tudo para satisfazer, mesmo que saia da presença de Deus. O importante é eu ter prazer. Não importa se eu estou no deserto, mas Deus está me sustentando. Eu quero voltar para aquela situação em que eu viva aqueles momentos em que eu... Não importa se eu era escravo, não importa se eu era uma pessoa dominada, subjugada. Eles têm uma ilusão de que eles comiam aquilo de graça, mas eles eram escravos. O narcisista é aquela pessoa que vive para si. E o hedonista é aquela pessoa que vive por prazer. Quando junta narcisista com hedonista, é a pessoa que vive para si e vive para os seus prazeres. Jesus disse lá em Mateus 16, 24, se alguém quiser vir após mim, o que diz o texto? Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e... Essa geração que lembra Esaú como um ícone, tem um grande problema, falta de responsabilidade com a família.
Esaú, ele era o primeiro, ele nasceu primeiro, embora Jacó nasceu segurando no seu calcanhar, ele era o primogênito, ele tinha o direito de herdar, quando da morte do seu pai, metade de todos os bens da família, mas ele também teria a responsabilidade de cuidar de toda a família. Ele seria o líder que tomaria conta da viúva, tomaria conta dos irmãos, ele assumiria a responsabilidade de tocar a família. Esaú vende tudo isso, ele vende o seu privilégio de cuidar da sua família. Ele está pensando em si mesmo, ele fala assim, o verso 32 é bem representativo, quando ele diz: de que me servirá a primogenitura? A primogenitura não é para servir, mas é para você ser um servo. Quando você é primogênito, você é alguém que tem a responsabilidade de conduzir a sua casa, a sua família. Você tem a responsabilidade de ser alguém que guia. Esaú abriu mão disso. Eu vejo muitas pessoas abrindo mão de guiar a sua família por causa dos seus próprios interesses, por causa de uma paixão. Separa-se da esposa para viver a sua vida. Abre mão da sua família para que viva os seus valores, os seus princípios. Jesus, a palavra de Deus diz lá em Mateus 20, 28, assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. A família exige dedicação. Ah, mas eu não sou o pai, eu sou a mãe, eu não sou a mãe, eu sou o filho. Eu quero dizer que você tem uma responsabilidade sobre a sua família. Se seu pai não está agindo, se a sua mãe não está agindo, você se levanta. Deus levanta você para ser um intercessor, para você conduzir, para você ser o referencial na sua casa. Ah, mas se o meu pai nem minha mãe assumiram, por que eu tenho que assumir? Porque Deus chama você para ser referência. Mas, não, você está pensando em si mesmo. E aí? Você se torna um Esaú, que imagina que a primogenitura é para servir a você. Não, a primogenitura é para você se tornar um servo. Esaú é um ícone da nossa geração, porque nesse contexto ele despreza a herança de Deus. Imagine se você imagine que Deus tem um plano na sua vida, mas você faz parte de uma família que foi chamada para mudar o mundo. Abraão era esse homem que foi chamado. Se você olhar lá em Gênesis 18, 17 a 19, você vai encontrar um texto que diz assim: então o Senhor disse, esconderei de Abraão o que faço, visto que ele certamente virá ser uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Porque eu o escolhi, a fim de que ele ordene os seus filhos e a sua futura descendência que guardem o caminho do Senhor para praticarem retidão e justiça, a fim de que o Senhor realize na vida de Abraão o que disse a respeito dele. Ao desprezar a primogenitura, ele desprezava sua herança. Esaú fez isso. Abraão, Isaque, Jacó, seria o próximo, quem seria? Esaú. Né? Em vez de Jacó, seria Esaú. Abraão, Isaque, Esaú. Mas ele abriu mão da sua primogenitura. Eu olho para isso e a palavra de Deus diz que Esaú foi chamado de profano. Profano é aquela pessoa que desrespeita a santidade das coisas sagradas. Eu quero exortar você, igreja, nós aqui, todos nós. Nós precisamos valorizar as coisas eternas. Precisamos valorizar o nosso chamado. Eu faço parte de uma herança, eu faço parte de uma geração
Se você é o primeiro da sua família, louvado seja Deus, mas se você faz parte, nós vemos aqui o Sandro, temos aí os seus 2 filhos, vocês fazem parte, queridos, de uma geração abençoada, e o casamento seu, Anita, tem que reproduzir isso, e os seus filhos também. E eu estou usando esse exemplo como alguém que valoriza a herança que recebeu dos seus pais. Nós devemos ser aquelas pessoas que valorizam a herança que recebeu. Mas nós vemos que, sabe o que acontece? Não. Esaú foi chamado de profano. Por isso a palavra diz que assim que alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 1 Coríntios 3,16 diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Por isso, eu quero nesta manhã exortar você a deixar de lado os valores que estão guiando essa geração e buscar ser alguém que faz a diferença. E por fim, quando ele, além de perder o direito de primogenitura, ele também perde o seu direito de ser abençoado. Jacó o rouba o seu direito de ser abençoado, e ele grita no Gênesis 27, 34, abençoa-me também, meu pai, não há nenhuma bênção para mim. Mas já a queda de Esaú já havia sido ali, quando ele despreza o seu direito de primogenitura. Ali começou a caída dele, quando ele começou a dar vazão à carne dele, a viver uma vida em que ele quer a bênção do Senhor, mas não quer abrir mão de nada das coisas que o privam disso. Nas horas de crise, de aflição, nós clamamos por Deus, mas quando está tudo bem, nós queremos viver do jeito que nós queremos. Queria que você ficasse de pé. Você sabe de uma coisa? Eu quero falar de pé porque você presta talvez um pouco mais, fica mais ligado. A gente não quer dizer que Esaú é o nosso modelo. Se eu perguntasse para você, Esaú é o seu modelo? Não, Esaú, eu quero Moisés, eu quero Paulo, minha referência é Jesus. Jesus é o nosso modelo. Jesus é o nosso modelo porque ele investiu tempo, 3 anos com 12 cabeças duras. Mas ele sabia que o tempo que ele estava investindo era o tempo também que daria frutos. E os frutos de 3 anos andando com 12 chegou até nós. Os discípulos reproduziram e nós somos frutos dessa herança. Jesus não ficou apressado, fazendo um intensivão para que aqueles discípulos pudessem avançar. Ele andou 3 anos com aqueles discípulos. Nós queremos os intensivões. Jesus, mesmo tentado em tudo, manteve-se incontaminável. Diante de todos os apelos no deserto por Satanás, transforma pedras em pães. Sabe o que aconteceu? Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Nós precisamos ter Jesus como nossa referência, que sabe esperar o tempo, que sabe dizer não para as paixões, para a fome, para aquilo que governa. Jesus, ao invés de querer ser servido, ele veio e serviu. Ele veio resgatar, ele se entregou. Por isso, queridos, Jesus é o nosso modelo. Jesus é o nosso modelo porque ele deixou um legado de transformação. Ele nos deu uma identidade. Nós somos
herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Por isso, nesta manhã, queremos tudo de Deus sem renunciar nada de nós. É possível? É possível querer tudo de Deus e deixar de renunciar a algumas coisas? E ele começa a gritar, e a palavra de Deus diz que Esaú, gritando e chorando, não encontrou lugar de arrependimento. Eu quero que você, nessa manhã, tenha visão da eternidade. As coisas, calma, gente. A coisa não é para amanhã. Tem coisas que demoram. E as coisas mais importantes são as coisas que levam tempo. Relacionamentos duradouros, jovens, são relacionamentos que vocês têm que levar tempo para desenvolver. Não é aqui, o agora. Vocês precisam aprender a ter paixão em servir e não querer ser servidos. Valorizar a herança espiritual que vocês têm. Vocês fazem parte de uma nova geração, chamada geração, que é denominada geração de Cristo. O nome de vocês, sobre o nome de vocês está o nome de Jesus, queridos. Valoriza a herança. Valoriza aquilo que Deus tem feito na sua família. Fala assim, essa geração fala, eu serei aqueles que continuará a herança da minha mãe e do meu pai. Mas se você é o primeiro, fala assim, eu vou perseverar para que a minha geração, meus filhos, sejam essa referência. Por isso, eu quero convidar você a abandonar Esaú como referência na sua vida e se apegar a Jesus. Ele é a nossa referência. Quero orar com você. Quero orar com essa igreja. Eu quero orar para que nós possamos ser esse povo que não é guiado pelo imediatismo, não é guiado pelas paixões, não é guiado pelo servir-se a si mesmo. Que vocês vivam um tempo especial, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Senhor, está aqui, Senhor Deus, um povo que pela manhã veio buscar a Ti, veio Te adorar. Nós viemos, Senhor Deus, para Te exaltar. Desperta-nos, Senhor, para que a gente não seja um povo que quer tudo do Senhor, mas não quer abrir mão de nada do que é seu. Ensina-nos a ser um povo, Senhor, que abre mão daquilo que atrapalha. Tira de nós o imediatismo, ensina-nos a viver os valores do reino dentro de um princípio da eternidade. Ajuda-nos a construir relacionamento com o Senhor duradouro, ó Deus amado, através da vida de devocional, de oração, Senhor. Ajuda-nos a nos relacionar como irmãos, ó Deus. Ó Deus amado, ajuda-nos a investir tempo no relacionamento entre os irmãos. Ajuda-nos, ó Deus amado, a não ser egoístas e viver sempre pensando no que eu ganho com isso, Senhor. Ajuda-nos a ser uma igreja que tenha como referencial o Senhor e não um Esaú, Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém? Você toma posse dessa palavra? Fala assim, eu tomo posse dessa palavra. Em nome de Jesus.